Então, eu vou comentar sobre a teoria de funcionamento dos painéis LCD primeiramente. Então, LCD, o que significa a palavra LCD? LCD é Liquid Crystal Display, ou display de cristal líquido. Como funciona? Qual que é a constituição do painel LCD? O painel LCD ele é formado por 4 partes básicas, tá? O que seriam essas 4 partes básicas? É a parte A, que é a parte de iluminação. Tá? A parte B, que seria o TFT, propriamente dito, que é o LCD, né? 3, o LCD, o cristal mesmo, ajustando a intensidade de luz que passa pelo display, pelo conjunto, né? E finalmente o filtro de cores, ou seja, é a cor que nós vemos, RGB. E qual que é a estrutura básica de um painel LCD? É essa que vocês estão vendo aqui na foto. Então aqui nós temos na verdade é um painel de monitor, uma vista explodida. Então nós podemos ver em azul, da esquerda para a direita, né? Em azul é o chassi frontal metálico. Em vermelho é o TFT, ou o cristal líquido propriamente dito, né? O conjunto cristal líquido. Em amarelo nós temos o chassi intermediário, que é outra parte metálica. Em lilás e azul, né? No meio. Como isso aqui é uma vista mais antiga, então ele é formado por 4 partes, mas os painéis novos são só essas 3 folhas lilás, que a maioria já conhece. Mas enfim, são as folhas difusoras de luz, responsáveis por espalhar a luz, diga-se de passagem, né? Em verde, nós temos o suporte das lâmpadas fluorescentes. Aqui esses riscos é ilustrado as lâmpadas propriamente dita. Nessa parte em cinza nós temos a folha reflexiva ou refletor de luz. Em azul nós temos o chassi que fecha o conjunto painel LCD. E em vermelho, no caso aqui amarelo e lilás, em lilás nós temos a inversora, em amarelo abóbora, né, nós temos a placa T-CON, e em vermelho nós temos as blindagens dessas respectivas placas. Então, para quem nunca desmontou um painel LCD, que eu acho que a maioria já desmontou, essa é a estrutura básica de um painel LCD. Então, backlight. O que seria o backlight? O backlight ele é formado de 4 partes básicas. Que seria? O inversor, ou seja, é a placa que fornece a tensão para as lâmpadas. A parte de difusão de luz, que seria? A parte que faz com que a luminosidade do painel fique uniforme em toda a sua extensão. A parte da lâmpada e a parte que é responsável pela iluminação do painel, obviamente, geração de luz, e a parte de reflexão dessa luz, gerada pela lâmpada. Então, o básico do básico do básico. O que é um inversor, né? Então, o inversor basicamente é um circuito que converte a tensão DC para AC. Então nós temos a fonte retificadora que transforma a tensão alternada em contínua e o inversor contínua em alternada. Então o conjunto LCD, inversor LCD, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai transformar a tensão da rede 110 volts AC para DC e depois disso ele transforma para DC de volta para AC, alimentando a lâmpada dependendo do tamanho do painel, de 1500 volts a 2500 ou 3000 volts, dependendo do tamanho do painel LCD e quantidade de lâmpadas, claro. Mas a tensão média é em torno de 2 a 2k volts. Refletor do backlight. A parte de reflexão do backlight seria o que? A folha difusora, o prato difusor e a folha refletora.
O que são essas 3 folhas que eu comentei aqui no começo do nosso curso? São as folhas em lilás, que vocês estão vendo aqui. Essas 3 chapas lilás. Então, essas 3 folhas lilás, né, ilustradas na cor lilás, elas, ou roxa, né, elas são responsáveis juntas, as 3 juntas, numa sequência pré-determinada e posição também pré-determinada. Juntas elas fazem o que? Fazem com que a luz seja espalhada pela tela inteira uniformemente. Ou seja, o usuário não consegue identificar a posição da lâmpada na parte traseira do painel. Tá? Então essa é a função dessas 3 folhas juntas. Nos últimos painéis fabricados pela Samsung, ele não era uma folha só, ele era uma chapa translúcida. E aqui na nossa ilustração está indicada na cor azul, como vocês podem ver aqui. Eu vou indicar aqui agora. Geração de luz. Então, os painéis Samsung, os últimos painéis Samsung lâmpada LCD, a geração de luz era feita por uma lâmpada do tipo CCFL. Existem vários tipos de lâmpadas, mas a mais comum era a CCFL, que significa Cold Cathode Fluorescent Lamp, ou lâmpada de cátodo frio, como vocês já conhecem. Ela é muito parecida com uma lâmpada fluorescente doméstica. O funcionamento é levemente diferente, por quê? Porque ela é uma cátodo frio, mas o conceito de funcionamento é idêntico. O outro tipo de iluminação que a Samsung utiliza, que é o que vocês já conhecem mais agora, estão mais familiarizados, é o LED. O que significa LED? Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz. Então a Samsung hoje ela utiliza as lâmpadas LEDs para fazer a iluminação do backlight, como vocês podem ver aqui nesse slide. Então eu vou comentar. Então até aqui eu só comentei iluminação por lâmpada fluorescente. Então eu vou entrar em mais detalhes em relação ao LED. Então uma pergunta básica do básico do básico, né? O que é um LED? O LED é um diodo emissor de luz, como vocês podem ver nessa ilustração. E basicamente o que ela faz? Eu vou estar dando uma explicação bem simples, tá? Ou seja, eu aplico uma tensão DC no anodo, e essa tensão ela passa do anodo para o cátodo, criando um arco voltaico, tá? E esse arco voltaico, diga-se de passagem, né, é a luz, tá? Como vocês podem ver aqui nessa ilustração. Então, aí como eu crio as cores, né? Nos diodos, nos LEDs vermelho, verde e diga-se de passagem branco, né? É basicamente uma tinta, né? Ele é pintado. E no caso do azul, a forma que o arco voltaico é feito, formado por esse diodo, que torna a luz azul. Lógico que existe um pouquinho de pigmento, mas é muito pouco, dependendo do fabricante, tá? E como funciona um LED? Então, infelizmente, aqui na verdade é uma animação, mas esse slide ele fica estático. Mas basicamente o que ele faz? Os elétrons eles passam desse meio para esse meio, e quando isso acontece, nós temos a luz, tá? Então aqui nós temos essa apresentação é um pouco antiga, mas nós temos aqui um comparativo rápido entre as tecnologias LEDs que existiram desde 2006. Então em 2006 nós tentamos utilizar a iluminação LED por 3 LEDs, que seriam RGB. Em 2007 nós introduzimos o LED branco.
Em 2009, como vocês já conhecem, nós introduzimos o LED posicionado na lateral do televisor. Tá? A grande vantagem do LED é a parte de iluminação, ou seja, o contraste, né? O LED ele tem uma iluminação, diga-se de passagem, mais intensa em relação à lâmpada fluorescente. Então, consequentemente, eu consigo ter uma taxa de contraste maior, além da temperatura de cor diferenciada. Então aqui nós temos, de 2007 a 2009, nós temos os tipos de LEDs que foram introduzidos no mercado. Em 2009, foi introduzido esse LED de alta performance que é utilizado até hoje. Então, o que seria o backlight ou BLU, né? Então, conforme eu já expliquei anteriormente, existem três tipos de... o que é o backlight? O backlight é a parte de iluminação do painel LCD ou TFT. E hoje existem basicamente três tipos de tecnologias que pode ser feito a iluminação traseira, seja ele via a lâmpada de cátodo frio, seja ela por LEDs RGB, conjunto de LEDs RGB, ou por LED. Hoje, por lâmpada fluorescente, nós descontinuamos essa tecnologia, tá? E RGB também, nós descontinuamos essa tecnologia. Hoje, somente estamos trabalhando com a iluminação por LEDs brancos, tá? E por onde? Esses LEDs estão localizados na borda do televisor. Daí a palavra edge, que edge significa borda em inglês. Então aqui nessa foto, né, nós temos a primeira tecnologia LED que foi testada, que é a iluminação por LEDs na parte traseira. Tá? E nesse caso aqui, nessa foto, esses pontos escuros que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos, né, seriam os LEDs. Então nessa época era utilizado um banco de LED, cada ponto desse é um banco de 4 LEDs, nesse caso aqui, tá? Que seria o RGB mais o branco. Hoje, esses LEDs foram substituídos por LEDs brancos, só o LED branco, não mais o RGB. Tá? Naquela época, em 2009, 2007, eram utilizados muitos LEDs no painel traseiro. Então, o que isso acarretava? Qual o problema de acarretar nisso? Alto custo do painel, ou seja, alto custo do produto. Tá? Então aqui nós temos uma quantidade aproximada de LEDs no painel traseiro. Então isso era essa tecnologia de iluminação por LEDs na parte traseira, que seria indicado nessa foto que vocês estão vendo aqui agora, nós chamávamos de Full LED, ou seja, painel Full LED, em português, né? LED total. E aí o que seria o painel Full LED? É exatamente isso, iluminação total do backlight, na parte do backlight, formada por LEDs, tá? Então, se vocês quiserem procurar pesquisar mais a fundo, esse tipo de painel era chamado de Full LED. Então o painel Full LED, ele tinha uma pequena desvantagem, né? O que acontecia? A parte onde o LED está, ele ficava mais claro, que é o que vocês podem ver nessa foto, com essa pinta mais escura. Então o que acontecia? Quando o LED acendia, o cliente ou o usuário, vamos dizer assim, ele poderia ver vários pontos mais intensos, que é onde está localizado o LED. O que acontece? Para eliminar esse problema, foi colocado um prato difusor de luz.
que seria isso que vocês estão vendo aqui na foto. O problema de colocar esse prato difusor é que esse prato difusor ele é translúcido. Então o que, que acontece? Você vai ter uma perda de luminosidade do conjunto LED. Então você tem uma perda de rendimento do painel. Em 2009, nós introduzimos o LED Edge, é o que nós podemos ver aqui no azul, nessa parte traseira aqui, desculpe. Aqui nós estamos vendo os LEDs. Então, o que foi feito? Os LEDs, ao invés de colocar na parte traseira do televisor, ele foi colocado na lateral do painel. Tá? Então ele ilumina da lateral para dentro do painel. Então aqui nessa vista nós podemos ver, obviamente, a vista explodida do painel LED. Então aqui nessa foto à esquerda, nós podemos ver o painel em uma vista explodida, né? Desmontada. Então aqui nós temos uma foto real de um painel modelo B 2009, que foi o primeiro painel LED introduzido no mercado brasileiro, no mercado nacional. Então aqui na borda, que eu vou riscar em amarelo, nós podemos ver a barra de LEDs iluminando o painel de fora para dentro. Falei fora para dentro. Enfim. E aqui à direita nós podemos ver os LEDs que constituem essa barra de LED. Acho que a maioria já deve ter desmontado um painel LED, né? Se não, é basicamente isso que vocês estão vendo aqui na foto. Então aqui nós temos uma foto, a ilustração de um painel, diga-se de passagem, só com o backlight aceso, sem o painel TFT propriamente dito. Então, o pequeno problema no começo da tecnologia é de que, uma vez que eu gero a luz de fora para dentro, o que acontece? Na parte lateral do televisor, eu vou ter uma iluminação mais intensa. E na parte mais central do televisor, nós temos uma iluminação menos intensa, conforme nós podemos ver nessa foto na parte inferior do slide, à esquerda, né? Então na parte escura, nós podemos ver a deficiência de iluminação do backlight LED pela borda, ou edge. Para contornar esse problema, o que foi feito? Foi colocado um prato difusor de luz, guia de luz. Tá? Então o que ele faz? Ele deflete a luz de acordo com a distância que está o LED do painel em relação ao centro. Ou seja, o que ele basicamente faz? Ele é um prato mecânico, né? É uma forma mecânica, e mecanicamente o que ele faz? Ele é como se ele tivesse um micro espelho, né? Não é, mas enfim. O que ele faz? Ele desvia a luz para fora, né? E como? Dependendo do tamanho do defletor, ele vai desviar mais ou menos luz de acordo com a distância que está do LED. Ou seja, o defletor de luz em sua borda é menor do que o defletor de luz que está no seu centro, fazendo com que a deflexão de luz fique uniforme. Então, isso daqui, esse defletor de luz é chamado de LGP, ou Light Guide Plate. Tá? Então, isso daqui é o LGP. Tudo bem, pessoal? Que é o que eu coloquei aqui na parte inferior. Aqui nós podemos ver na parte branca, no fundo branco, o defletor de luz, e no acrílico, que vocês podem ver aqui, o LGP. Na foto à direita, nós podemos ver o LGP num fundo preto. Então aqui nós podemos ver nitidamente a parte mais branca, é onde está concentrado a maior deflexão de luz. Tá? Então, ou seja, na parte de fora,
é necessário menos deflexão de luz, então ele é mais escuro. E na parte central, maior deflexão de luz. Então aqui nós temos uma comparação rápida entre as duas tecnologias LEDs que existiu no mercado, né? Porque no caso o RGB nós não utilizamos mais. Mas, ou seja, a iluminação direta ou Full LED, que é a esquerda, que é ilustrada aqui à esquerda, e a edge ou borda, como nós já conhecemos. Tá? Então, obviamente, além de você ter menos perda de luz, ou seja, menos perda de rendimento, consequentemente, nós temos um perfil do painel mais delgado, mais fino. Então, aqui nessa tabela, nós podemos ver uma comparação rápida entre as duas tecnologias. Tá? Obviamente, o RGB, devido ao próprio nome RGB, então nós temos uma reprodução de cores maior, né? Só que eu tenho o problema de eficiência e perda de brilho e vida útil menor. Bom, parte de eficiência. Obviamente, o LED RGB ele vai ter uma eficiência menor, por quê? Por causa do difusor de luz, que eu comentei anteriormente, e no caso do RGB não é necessário esse difusor de luz, ou seja, o rendimento é muito maior. E, consequentemente, se eu não preciso aumentar tanto a intensidade do LED, né, de brilho, então, obviamente, eu vou ter uma vida útil maior em relação ao RGB. Mapa de cores. Conforme eu comentei anteriormente, e óbvio, se eu tiver, no caso do painel RGB Full LED, se eu precisar fazer uma tela vermelha, o que eu faço? Eu acendo somente o LED vermelho. E aí o painel, eu também só faço ele aparecer a cor vermelha. Então, a cor vermelha, nesse caso, no painel RGB, ele vai ficar mais intensa, mais saturada. Então, a reprodução de cores, ou gama, a curva gama, vamos dizer assim, no RGB, ela é superior, ela é maior. Porém, o problema disso é o quê? O controle de cores. Então, as cores vão ficar mais saturadas nesse tipo de painel. Como o painel RGB, ele utiliza 3 LEDs independentes, então o que acontece? A vida útil desses LEDs vai variar, dependendo do LED. Então isso vai, que vai acarretar? Manchas na tela. Por quê? Porque a mistura de cores RGB não vai ser perfeita, por causa do desgaste irregular dos LEDs. Então, para evitar isso, o que é feito? Era feito, né? Era colocado um sensor de luz nos bancos de LEDs para quê? Para corrigir a luminosidade desse conjunto de LEDs para que ele fique uniforme. Então, infelizmente, o problema de fazer isso é o alto custo do painel e a economia de energia, né? Então, o LED branco ele economiza muito mais em relação a tanto o RGB, porque obviamente tem menos LEDs iluminando, e muito absurdamente mais em relação à lâmpada fluorescente, ou CCFL, né? E por último, a última tecnologia que foi implementada nos televisores que vocês já conhecem, que é a linha EH 2012 e FH modelo de 2013, é o que nós chamamos de iluminação direta Full LED, tá? Só que o Full LED só branco. Nesse caso aqui, essa iluminação postos na parte traseira do painel, dispostos idêntico como um painel que utiliza lâmpadas fluorescentes, só que ao invés de utilizar a lâmpada de cátodo frio, são utilizados barras de LEDs, conforme vocês estão vendo aqui nessa ilustração.
Então, esses LEDs, nesse caso aqui, ele não possui controle independente de luminosidade, que é o que nós podemos ver aqui, ó. Um momentinho só, pessoal. Então, eu vou apresentar rapidamente esses slides aqui. Desculpem ainda estar em inglês, mas o que acontece? Qual que é a diferença, qual que é a vantagem de eu ter o LED em relação à lâmpada fluorescente? É o controle dos LEDs. Então aqui eu vou comentar rapidamente sobre a tecnologia de Local Dimming. O que é o Local Dimming, né? Então aqui é referente à iluminação do backlight por LED em comparação à lâmpada fluorescente. Então aqui à esquerda nós temos a placa principal, ou a parte de geração de imagem, e nós temos aqui no meio, desculpe, o controle do LED, que é o Local Dimming, tá? Além de fazer outras coisas, mas basicamente o Local Dimming. E aqui essa parte é muito idêntica em relação às duas tecnologias, né? Então o que é o Local Dimming? Na lâmpada fluorescente convencional, ou CCFL, né, vamos dizer assim, o que é dimming em inglês? Ou dim, né? Só dim. Dim quer dizer esmaecer, tá? E dimming é o controle de esmaecimento da luz, tá? Ou seja, controle de brilho, tá? Trocando no português claro. Então o que é o local dimming, ou global dimming aqui, né? Então o global dimming, o que ele faz? É obviamente diminuir o brilho, né? Mas como é que eu faço isso? Na tela inteira. Agora, o que eu faço com o local dimming? Eu diminuo a iluminação no ponto que eu quero do painel. Mas como? Então, se eu tiver a iluminação independente, conforme nós podemos ver aqui, eu consigo o controle independente da luz. Então vamos supor que eu quero, no caso da Full LED, vamos supor que eu queira que uma tela totalmente branca. O que eu faço? Eu ilumino o painel traseiro por inteiro, certo? Então eu ilumino tudo de uma vez, eu ligo o painel todo. Agora vamos supor que eu não queira essa iluminação total. Vamos supor que eu queira que essa área que eu vou riscar em amarelo seja mais clara e o resto da tela, que eu vou riscar aqui em preto, fique escura. O que eu faço? Eu só ilumino a parte que eu quero. Os outros LEDs vão ficar apagados. Então, essa tecnologia de controle dos LEDs chama-se Local Dimming, tá? Ou seja, controle de brilho local ou pontual. Então a grande vantagem, qual que é a grande desvantagem do painel, seja LCD ou LED, né? O painel TFT em relação ao plasma? É a cor preta, ou a reprodução da cor negra. O que acontece? A cor preta, o que é o conceito de cor preta? É o material absorver o máximo de luz, ou seja, o preto é ausência de luz. E aí no caso, no painel LCD por iluminação CCFL ou LED, o grande problema é o que? O backlight sempre estar aceso. Então, no local dimming, o que eu faço? Eu esmaeço a luz, eu apago a luz onde eu quero, tornando assim a imagem escura exatamente no ponto que eu quero. Então, esse controle é o que nós chamamos de local dimming, tá? Ou dimming, né? Propriamente dito. No caso
isso era possível com os painéis Full LED, tá? Ou iluminação total LED. Então nós temos aqui a diferença de imagem em relação a um backlight que acende totalmente, no caso da CCFL, e a Local Dimming, que é eu acendo o LED aonde eu quero. Aonde eu não quero, eu mantenho o LED apagado. Tá? Então imagine só, o processo de imagem, além de controlar o painel TFT, eu tenho que controlar, eu tenho que controlar o brilho do painel sincronizadamente também. Tá? Então isso é o Local Dimming. E por último, o que eu preciso comentar com vocês só voltando aqui antes de entrar nesse último slide. Nesse caso da linha EH e FH, que os LEDs estão na parte traseira, esse tipo de painel não possui a tecnologia de Local Dimming. Ou seja, eu não tenho o controle do desmaecimento dos LEDs, tá? O controle de brilho dos LEDs. Então, basicamente, ele é um painel, se for comparar com o painel de lâmpada fluorescente, ou CCFL, o funcionamento é idêntico. Ao invés de eu estar usando lâmpadas CCFL, eu estou usando LED. Qual a vantagem dessa tecnologia? Vida útil do LED, que o LED ele tem uma vida útil superior e baixo consumo de luz. Tá? Agora, no caso do painel ED ou iluminação na borda, existe o que nós chamamos de micro dimming, tá? que eu comentei no treinamento anterior. O que é o micro dimming? Micro dimming é o que? Eu somente ter o controle dos LEDs, obviamente na borda. Então vamos supor que nessa área que eu estou desenhando aqui em preto, eu quero uma imagem escura. E aqui o resto em amarelo, eu quero uma imagem clara. O que eu faço? Eu apago, vou desenhar em outra cor aqui. Eu apago os LEDs que estão nessa área aqui. E os LEDs que estão aqui em verde, eu mantenho aceso. Tá? Então ele é um controle, diga-se de passagem, um pouco menos eficaz que o Local Dimming, mas eu ainda tenho a vantagem de, em algumas condições de cena, a reprodução da cor preta ser melhor, que é o que nós podemos ver aqui nessa imagem, na parte inferior. O que acontece? Nós conseguimos ver essas partes mais claras, né, do painel. Isso daqui é um outro efeito. Isso se chama, é o que alguns consumidores reclamam de manchas na tela. Ou vazamento de luz, tá? Mas o vazamento de luz é um pouco diferente. No caso aqui, nós chamamos de problema de uniformidade. O painel não está uniforme, tá? Isso pode ser considerado defeito? Sim e não. Dependendo do problema de uniformidade, se o painel estiver muito desuniforme, ou seja, muito intenso essas manchas brancas, então pode ser considerado defeito. Mas isso é um problema da tecnologia do painel TFT. Tá? Não é nem de uniformidade do LED, nem uniformidade do painel do backlight CCFL. Tá? E por último aqui, o último item que eu gostaria de comentar com vocês é o que é? É o que nós chamamos de FRC, Frame Rate Converter. Tá? O que é o Frame Rate Converter?
é exatamente ao que o nome comercial dado é o AutoMotion Plus, pela Samsung. E o que que é? É eu ter um painel LCD ou LED, né? Um painel digital, ele é formado por 60 Hz. A imagem é formada em 60 Hz, ou 60 quadros por segundo, diga-se de passagem. 60 ciclos por segundo, né? E aí o que que acontece? Nos painéis antigos que são só 60 Hz, a imagem ela fica um pouquinho borrada. Borrada não, ela fica tremida, desculpe. Para evitar isso, foi implementado o FRC, ou Frame Rate Converter. O que que ele vai fazer? Ele vai inserir imagens onde não existe, fazendo com que a imagem fique mais suave. Hoje nós temos o FRC, ou AutoMotion Plus, de 240 Hz, que são os televisores 3D. Tudo bem? Então com isso, eu finalizo a apresentação.